Olá, concurseiro, concurseira, este é o Aprova Atualidades que traz hoje para você o seguinte título: As máscaras dos protestos por todo o Brasil. Este é o tema de hoje, concurseiro, concurseira. Os protestos que se espalharam por todo o nosso país na segunda metade do mês de junho e início do mês de julho de 2013 tiveram vários símbolos em vez de bandeiras e de partidos. Entre esses símbolos estava justamente a máscara. Uma pergunta: você sabe de onde veio essa máscara? Qual é a origem deste sorriso cínico e rebelde? Importante saber isso, concurseiro, concurseira. Por quê? Seguinte comentário. Veja só, a saída do Collor, que já tem mais de 20 anos, o simbolismo dos caras pintadas, até hoje ainda rende inspiração para o Enem, para vestibulares e para concursos em todo o país. Questões são inspiradas nesse tema. E com certeza, esta ideia da máscara será por muito tempo ainda explorado. E você tem que saber de onde surgiu tudo isso, como que esta máscara se tornou um símbolo. Por isso, vale saber que essa máscara que tanto vimos tem origem no seguinte personagem, na seguinte pessoa. Olha só, Guy Fawkes. Da onde ele surgiu? Lá no ano de... Ele nasceu em 1570 e vai morrer em 1506. Guy era um soldado inglês que se converteu ao catolicismo espanhol. Como soldado inglês, ele era o responsável pela pólvora em seu regimento. Com isso, ele conseguiu, junto com outras pessoas, é claro, planejar um atentado contra o parlamento inglês no ano de 1505. Esse atentado tinha um objetivo: matar o rei Jaime I e também outros parlamentares. Nesse atentado ele explodiria, já que ele era o cara que controlava a pólvora, ele explodiria vários barris de pólvora e, por causa disso, o evento, esse atentado que não se concretizou, recebeu o seguinte título: A Conspiração da Pólvora. Muito bem, o plano foi descoberto e Guy Fawkes, junto com outros que também planejaram, foram, primeiro, torturados e, na sequência, levados à forca. E automaticamente, depois desse evento, todos os anos lembra-se esse fato no dia 5 de novembro. E para nós ele vem como o evento das fogueiras ou das grandes fogueiras, dependendo da interpretação que se dá aí. Para entender melhor o que eu acabei de falar, concurseiro, concurseira, vale você acompanhar comigo essas imagens do filme V de Vingança, que é uma reestilização do personagem, mas ele nos explica um pouco melhor como que ele se tornou um mito. Acompanhe essas imagens. Lembrai, lembrai o 5 de novembro, a pólvora, a traição e o ardil. Por isso, não vejo por que esquecer uma traição de pólvora tão vil. Mas e quanto ao homem? Eu sei que o nome dele era Guy Fawkes e sei que em 1605 ele tentou explodir o parlamento inglês. Mas quem era ele realmente? Como era o seu rosto? Pedem que nos lembremos da ideia e não do homem. Porque um homem pode falhar. Ele pode ser apanhado, pode ser morto e esquecido. Mas 400 anos depois, uma ideia ainda pode mudar o mundo. Eu testemunhei em primeira mão o poder das ideias. Eu vi pessoas matarem em nome delas e morrerem defendendo-as. Mas não se pode beijar uma ideia.
Você não pode tocá-la ou abraçá-la. Ideias não sangram. Elas não sentem dor. Elas não amam. E não é de uma ideia que eu sinto falta. É de um homem. Um homem que me fez lembrar o 5 de novembro. Um homem que jamais esquecerei. Concurseiro, concurseira, muito boa esta ideia do filme que diz: ideia não é o homem não, pois o homem pode falhar. E a ideia, como é algo abstrato, vai permanecer no tempo por muito mais tempo. Ficou redundante aí até o que eu falei, mas é verdade, ela vai permanecer na história. E a ideia da máscara foi ressuscitada neste momento, justamente para questionar o sistema que nós estamos vivendo. E olha só, concurseiro, concurseira, para ainda você entender melhor esta questão da máscara, eu gostaria que você acompanhasse comigo o que o Correio Brasiliense fez para explicar aos seus leitores de onde surgiu e completa o que a gente acabou de ver nesse filme. Vamos a esta arte, olha só. Além da máscara. E o que você tem além desta máscara? Olha só. Existe o herói, ok? Que é o Guy Fawkes. Tem também o chamado bruxo, que é o Alan Morse, o escritor, o cara que conseguiu desenvolver textos, quadrinhos sobre o personagem. Claro que a máscara nós podemos entender no filme de ficção como a questão do V da vingança e automaticamente as pessoas que se apropriaram deste personagem. Por que aconteceu toda esta apropriação desta ideia que já tem mais de 400 anos? Olha só, concurseiro, concurseira. Ela foi ressuscitada no ano de 2011 nas ruas de Londres e de Nova York, durante os movimentos que no Brasil chegou para nós como o Occupy, e na sequência também foi do Occupy Wall Street. Por que Occupy Wall Street? Porque Wall Street é justamente o símbolo do poder mundial. Se nós formos ver na prática, vou dizer o seguinte: Londres é a linha que marca as horas, o GMT, em termos de longitude, mas da maneira que o mundo funciona, nós nos preocupamos com a longitude do Wall Street, porque o mundo sempre pensa na questão das bolsas de valores. E se Wall Street acorda de mau humor, o restante do planeta também vai acordar de mau humor e as bolsas vão cair. Olha só também, concurseiro, concurseira. Como que isso chega em nosso país? Vamos lá. Os governantes, até então, não sabiam como que essa mobilização estava funcionando dentro do Brasil. Não havia um entendimento. Mas, a partir do momento que a coisa começou a tomar vulto, as coisas começaram a ir para as ruas, começamos a entender que esses mascarados estavam reclamando por melhor mobilidade, por questões de saúde, por questões de educação. E essas reivindicações provocaram a ida das pessoas para as ruas. E automaticamente, vamos dizer que a questão da educação, a questão da mobilidade, a questão da saúde foi a pólvora que fizeram as pessoas reclamarem que os nossos governantes deveriam sim usar de maneira mais correta o dinheiro que eles administram de maneira errada e é dinheiro nosso através dos tributos. Entenda o seguinte, você sabe quanto que nós pagamos de tributo de cada R$100?
Olha só, concurseiro, concurseira, de cada R$100 que você recebe, que eu recebo, que seu pai, sua mãe, seus parentes recebem, em torno de R$40 transformar-se-á em tributo, automaticamente, de uma maneira ou de outra, inconsciente ou consciente. As pessoas conseguiram perceber que o dinheiro não estava sendo bem aplicado e era necessário fazer alguma coisa. Era preciso recuperar uma ideia para fazer a provocação e cobrar que as pessoas a qual nós votamos tomem atitudes mais corretas com esse dinheiro, que não é pouco. Afirmo, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo e sem ufanismo poderíamos dizer que ele é o mais rico do planeta. Com um dinheiro bem administrado, nós teríamos com certeza um país muito melhor. Por isso que as pessoas então se inspiraram na imagem de Guy Fawkes. Tem também aí uma outra pronúncia, porque com o fato dele ele ser protestante num primeiro momento, tá certo? Aí ele adota o catolicismo espanhol. Ele pode ser chamado de Guido. Dependendo da escrita, vai virar, em vez de Gui, como eu falei, e sim Guido. Tome nota também, concurseiro, concurseira, a origem da máscara descendente aí da cultura pop, hoje incorporada por manifestantes, tanto em Londres, Nova York ou no Brasil, está ligado ao roteiro criado então por Alan Moore, que eu mostrei para você anteriormente naquela montagem do Correio Brasiliense, e foi desenhada por David Lodge. É interessante marcar isso porque se vier, por exemplo, esse desenho aqui do Correio Brasiliense, pode simplesmente ir para você, numa questão você tem que tomar decisões. Você precisa saber quem são cada um deles. Por exemplo, Alan Moore, o escritor, o criador, que é um anarquista. E o herói, a ficção e quem se apropriou. Entender cada um desses personagens é muito importante. Outro ponto que você deve ficar atento aí. A relação, esse fato hoje da internet que consegue transformar a notícia para o mundo de forma instantânea, concurseiro, concurseira. Ficamos ligados a esse ponto porque de Londres, de Wall Street, desencadeou no Brasil e coisa de maneira muito rápida. Eu quero que você acompanhe comigo agora, a gente vai ver algumas revistas e vou fazer um comentário aqui antes de irmos para a revista para eu não associar nenhuma delas de maneira pejorativa, mas desde revistas reacionárias, revistas progressistas, revistas anarquistas, todas elas se apropriaram da ideia da máscara em algum momento para formular uma de suas capas. Vamos a esses exemplos? Me acompanhem. Olha só, a primeira que eu quero mostrar para você é a capa da Veja, que está dizendo o seguinte: 10 motivos para se indignar com a corrupção. E daí ela faz toda uma listagem dos motivos por que as pessoas se indignaram e estavam protestando. Mas o legal que eu gostei disso aqui foi justamente eles fazerem uma associação com o movimento dos caras pintadas, porque a máscara original do Guy Fawkes não tinha esta marca, mas aqui a Veja conseguiu dar algo extra e fazer esta pintura. E na sequência, está aqui uma revista que até tem um título mais chamativo, um título cult, como ela mesma se denomina, a máscara como pano de fundo e um título aqui questionando a política brasileira, a esquerda na encruzilhada. Porque tal título, em tese, a esquerda está no poder no Brasil. E também não resolveu, até então, muitos dos anseios da população. Se antes nós tínhamos a direita, que não tinha resolvido, a esquerda também
não resolveu e vai precisar dar uma resposta muito rápida se quiser permanecer no poder por mais algum tempo. Essas duas revistas só como exemplo, mas teve muitas outras. Os jornais também fizeram a mesma menção. Vale então ficar atento para a introdução que Natalie Portman fez, justamente no filme V da Vingança, da ideia. Ideia é algo abstrato. E como você não consegue destruir uma ideia pelo fato dela ser abstrata, ela vai permanecer e um dia o gigante acorda. Separei uma questão para relacionarmos com isso que acabamos de ver. Vale a pena analisarmos e estabelecermos o máximo de relação sobre ela. Vamos lá, me acompanhe no seu texto, concurseira, concurseiro. Olha o que ele diz. Olha lá. Ativistas egípcios usam o Facebook e outras ferramentas da internet para organizar marchas pelas ruas de Cairo. Ok? Milhares de manifestantes entraram ontem, tem uma data aqui, né? 27/1, em confronto com a tropa de choque da polícia egípcia no centro do Cairo. 3 pessoas, 2 manifestantes e 1 policial morreram. Matéria publicada em O Estado de São Paulo, no dia 28/1 de 2011, página A8. Fizeram essa introdução, deu para notar que é uma notícia que continua ainda extremamente atual. Eu poderia colocar a data de hoje para estes enunciados. Os problemas no Egito ainda acontecem. O então presidente declarou-se que não vai sair, mesmo que as Forças Armadas cobrassem dele sua saída. Veja o que diz a letra A. Aliás, tem mais um texto ainda, porque temos que falar antes de chegarmos na letra, mas olha ali. Os protestos no Egito tinham como principais causas. Quais são as causas? Quais ideias que estão por trás desses protestos? Letra A diz o seguinte: a rivalidade histórica entre os egípcios e os países vizinhos com a Líbia. Nada a ver, concurseiro, concurseira. Não era uma questão de rivalidade, era um problema interno e não com os países vizinhos. Você tinha que estar extremamente antenado nisso. Letra B, a luta pela retomada de terras atualmente ocupadas por israelenses. Olha só, concurseiro, concurseira, o problema no Egito não é com os israelenses, e sim com os seus governantes. Na época era os Mubarak. E a letra C diz o seguinte: tentativa de reduzir a interferência inglesa na política local. Os ingleses já não têm mais poder no Egito há muito tempo, tá certo? Eles não têm mais influência já desde a Segunda Guerra Mundial, quando toda a região era dominada não só pelos ingleses como franceses. E letra D diz o seguinte: a exigência de retirada de tropas norte-americanas do Iraque. O Egito não tem condições, do ponto de vista de democracia e de influência mundial, para cobrar que os Estados Unidos e o Canadá saiam do Iraque, embora os dois estejam ocupando. Não tem, portanto, essa questão está errada. Só sobrou para nós, então, concurseiro, concurseira, a letra D, e vamos ver se ela está certa. O regime repressivo do presidente, no poder há décadas, há 3 décadas. Exatamente isso que os governantes, os manifestantes estavam reclamando e queriam justamente tirar do poder essas pessoas que há mais de 30 anos, na figura do Mubarak, que dominavam o país. Então, resposta correta é a letra E. Reforço. Tem uma ideia por trás de tudo isso. Não se usou esta máscara ao bel prazer, porque não tinham outra coisa. Aqui eu me despeço, desejo a você bons estudos e uma ótima prova.